Dois dragões guerreiros, duas lendas quando se fala de Kung Fu. Afinal de contas, quem venceria em um duelo entre Po e Mestre Oogway? Como vimos no final de Kung Fu Panda 3, Po ficou forte ao ponto de dominar completamente o Chi e criar um dragão. Mas será que ele realmente superou o maior mestre de Kung Fu de todos os tempos? Bora descobrir. Quer mais batalhas entre personagens de Kung Fu Panda? Então já deixa o like e comenta aí, qual outra luta eu devo trazer aqui, fechou? E é claro, para você não perder a próxima luta, se inscreve e ativa o sininho. É rapidinho, além de te ajudar, me deixa super feliz. Então, bora pra fight. Mestre Oogway. Como fundador do Kung Fu, Oogway foi considerado por muitos como o maior mestre de Kung Fu da história. Ele era um defensor da paz e da harmonia, e sua vasta expectativa de vida permitiu que ele aprimorasse consideravelmente suas habilidades, obtendo um conhecimento muito superior que ele eventualmente passaria para outros mestres no Palácio de Jade, incluindo seu adversário de hoje, Po. Como foi ele quem fundou o Kung Fu em primeiro lugar, Oogway não tinha uma técnica de assinatura ou estilo de luta, pois dominava completamente todas as técnicas de Kung Fu existentes, mesmo técnicas que outros mestres ou praticantes não conheciam. Durante a incursão de Tai Lung no Vale da Paz, Oogway subjugou o Leopardo das Neves com um ataque nervoso e incrivelmente veloz que rapidamente o nocauteou, um feito notável já que Tai Lung era um prodígio do Kung Fu que foi o primeiro a dominar os 1000 pergaminhos. Devido à sua experiência e conhecimento gigantesco, seu domínio dos ataques nervosos se mostrou consideravelmente superior ao de Tai Lung, já que ele usa muito menos esforço, enquanto exerce uma força e velocidade muito maiores a ponto de tudo ao seu redor ficar em câmera lenta. Além disso, Oogway conseguiu derrotar Feng Huan, uma coruja que era considerado o membro mais poderoso dos 5 furiosos da sua geração, que acabou tomando o caminho do mal. Em O Entrar do Dragão, séculos atrás, Oogway conseguiu derrotar sozinho os demônios do submundo usando o Chi do herói e, apesar de estar exausto, foi capaz de lutar contra Kepa, o governante dos demônios. Embora fosse vencido pelo cansaço, ele durou o suficiente para que o pessegueiro da sabedoria celestial lhe desse proteção e força com os quais ele conseguiu derrotar Kepa, prendendo ele no corpo de um mortal. Apesar das suas limitações fisiológicas, Oogway também possui uma força física inacreditável para sua estatura, vendo como ele foi capaz de facilmente levantar Rino Trovão pelo chifre e jogá-lo em um vão entre a Ponte das Brumas. Ele era extremamente rápido e ágil, para uma tartaruga, é claro, pois foi capaz de interceptar Tai Lung facilmente, apesar da sua vasta velocidade, e acertar o ataque nervoso que o derrotou sem que ele pudesse reagir. Sua concha também dava uma maior durabilidade, já que ele foi capaz de suportar ferimentos catastróficos por dias antes de ser curado. Sua fisiologia também lhe dá uma vida útil muito prolongada, indicada pelo fato de ele ter milênios de idade, ser antigo e o fundador do Kung Fu. Ele também é altamente habilidoso no uso do Chi, sendo capaz de usar o Chi para curar os outros e a si mesmo, bem como aprimorar suas proezas físicas e poder disparar rajadas poderosas de Chi, sendo forte o suficiente para infligir dor em Kai. O conhecimento de Oogway é tal que ele sempre sabe sobre os eventos futuros, mesmo sabendo os meios que poderia usar para voltar do reino espiritual para o mundo mortal. Suas habilidades de Kung Fu eram tão fortes que ele foi capaz de derrotar Kai, um guerreiro extremamente poderoso que estava facilmente entre os maiores que já andaram na China, com sua batalha sendo tão grande que sacudiu a terra. Oogway também conseguiu enfrentá-lo, apesar de ter passado 500 anos, com Kai aprimorando suas habilidades e alimentando sua sede de vingança. A tartaruga basicamente se rendeu a Kai, o que indica que sim, ele poderia ter vencido o mestre do Chi. Oogway também era extremamente habilidoso no uso do seu cajado, sendo ele sua única arma, conseguindo vencer Kai com ele e quebrar sua lâmina. Além das suas habilidades lendárias de Kung Fu, Oogway também poderia ter visões importantes de eventos futuros, que tendiam a se tornar realidade, como visto em sua previsão do retorno de Tai Lung, que esteve na prisão. Oogway compartilhou essa visão em particular com seu aluno Shifu e apenas observou Shifu tentar evitá-la, mandando Zen avisar os guardas da prisão de Shorgon. Oogway, vendo isso, afirmou: "Muitas vezes encontramos seu destino na estrada que tomamos para evitar isso." Ele era tão sábio que conseguiu prever que as ações de Shifu resultariam na situação que ele não esperava. Oogway também tem a capacidade de conversar com outras pessoas por meio de visões enquanto elas estão em um estado inativo, como meditação, sono ou episódio inconsciente. O Dragão Guerreiro. Inesperadamente escolhido para cumprir uma antiga profecia e estudar Kung Fu ao lado dos 5 Furiosos, Po começou a treinar com o mestre Shifu,
mas logo ficou claro que os estilos tradicionais de Kung Fu não seriam adequados para um panda de 1,80 e 110 kg. Shifu descobre que para Po se tornar um dragão guerreiro, ele deve abraçar a natureza inerente de panda e explorar seus atributos físicos, incluindo sua barriga grande e traseiro. No final, Po criou seu próprio estilo, que usa suas fraquezas como seus pontos fortes. Po costuma usar um estilo improvisado quando luta, e é criador do estilo panda. Em sua batalha com Tai Lung no primeiro filme, o físico volumoso de Po o tornava naturalmente imune aos ataques nervosos de Tai Lung, e sua corpulência tornava ele incrivelmente resistente a golpes físicos severos, permitindo que Po pegasse a força de Tai Lung e a usasse contra ele. Além disso, no segundo filme, Po levou um golpe quase direto de um dos maiores canhões de Shen e ainda conseguiu sobreviver. Po também usa qualquer coisa na área ao seu redor ao seu favor, como quando ele confundiu Tai Lung usando palafitas improvisadas para misturar potes e panelas que escondiam o pergaminho do dragão guerreiro, e quando ele usou fogos de artifício para permitir que ele alcançasse o pergaminho antes do seu oponente. Po também demonstrou alguma habilidade no uso de armas. Em Kung Fu Panda 2, ele foi mostrado usando uma espada contra os lobos de Shen e também instrumentos musicais de metal. Combinado com sua habilidade acrobática recém-adquirida, ele os dominou usando uma aparente técnica de girar em cima da sua cabeça. Da mesma forma, Po conseguiu jogar um diapasão em Shen e pregá-lo na parede sem feri-lo. Foi muito da hora essa cena. Apesar do seu tamanho, Po mostrou ser extremamente ágil, capaz de se defender contra o mestre tão rápido quanto Shifu durante o treinamento. Além disso, uma vez que ele alcançou a paz interior, Po foi capaz de usar a mesma técnica de capturar as gotas de água que Shifu demonstrou para redirecionar o tiro de canhão de Shen contra sua arma, e mais tarde foi capaz de desviar dos ataques do próprio Shen em um confronto individual. Ao lutar ao lado dos 5 Furiosos, Po criou algumas técnicas próprias. Ele demonstrou uma técnica de fúria nos pés, na qual chutou rapidamente seus oponentes. Ele também aprendeu a trabalhar com os membros dos 5 Furiosos e realizar ataques com eles, como quando ele e a tigresa fizeram um chute mortal duplo. Uma das habilidades mais impressionantes de Po é sua rápida velocidade de aprendizado. Ele domina várias técnicas de Kung Fu em um período de tempo muito curto, enquanto outros passariam anos aperfeiçoando essas habilidades. Isso surpreendeu tanto os amigos quanto os inimigos. Em apenas alguns dias, com a motivação certa, Po foi capaz de se tornar proficiente o suficiente para se igualar a mestres de Kung Fu como Shifu e Tai Lung, e alcançou a paz interior muito jovem. Ao longo da série de Kung Fu Panda, Po também foi mostrado executando poderosas técnicas de Kung Fu depois de vê-las apenas uma vez ou simplesmente lendo sobre elas. Ele também inventou algum tipo de luta sozinho, como o Dizzy Kung Fu. Apesar das limitações fisiológicas de Po, ele é extremamente rápido e ágil, sendo capaz de fazer frente a inimigos com atributos incríveis como Tai Lung ou Shen, ou até mesmo uma entidade sobrenatural, Kai. Como qualquer panda, a fisiologia de Po também é extremamente resistente. Seu maior feito de durabilidade foi quando ele conseguiu levar um golpe focado de Kai, um ser que possuía força sobrenatural, ficando com apenas alguns hematomas. Sua fisiologia também é imune a qualquer ataque baseado em atordoamento, tornando os ataques especiais de Tai Lung inúteis contra ele. Em Kung Fu Panda 3, Po viu o poder do Chi pelo mestre Shifu, que foi capaz de utilizá-lo para fazer uma flor florescer. Eventualmente, Po confrontou Kai, que estava roubando o Chi de dezenas de mestres de Kung Fu e os transformando em zumbis de jade que se tornariam seus capangas. Po eventualmente acabou levando os dois para o reino dos espíritos, onde ele foi capaz de usar o poder do Chi com tanta proficiência que foi capaz de formar uma personificação da luz em forma de dragão ao seu redor. Po provavelmente tem a maior quantidade de Chi de toda a série e na história como um todo, sendo capaz de abranger todo o reino do espírito, uma planície infinita de existência, ao despertar como um dragão guerreiro. Ajudado pelos seus melhores amigos e familiares, Po conseguiu reunir Chi suficiente para dominar e derrotar Kai e retornar ao reino mortal, tendo mais uma vez demonstrado a rapidez com que ele pode aprender uma nova habilidade. Como Kai, Po agora é tecnicamente um guerreiro espiritual, tendo sido enviado para o reino espiritual e feito seu caminho de volta ao mundo físico. E da mesma forma que Kai, isso significa que Po agora é imune a certas técnicas de Kung Fu, como o golpe do dedo Uchi. Força física. Apesar dos dois serem os mais fortes de toda a obra, a gente não pode afirmar com toda certeza que os dois são seres extremamente fortes fisicamente. Eles acabam se destacando mais em outros atributos, mas a força bruta de ambos é sim invejável, com Po provavelmente sendo um pouquinho mais forte por conta da força de natureza dos pandas. Velocidade. Em questão de velocidade a gente não pode ficar na dúvida. Oogway é sim mais veloz que Po. Como foi dito alguns minutos atrás, Oogway foi capaz de mobilizar Tai Lung, fazendo com que tudo ao seu redor ficasse em câmera lenta. E apesar de ser uma tartaruga, a lentidão não acompanha o criador do Kung Fu. Resistência.
O quesito de resistência é interessante, pois como falamos, Po tem uma fisiologia que dá muitas vantagens, e apesar de Uguay ser um personagem com uma resistência muito boa, a gente tem que dar o ponto para o Panda, além do fato do Po ter conseguido usar aquele dragão de Chi, que o dava uma durabilidade muito maior. Inteligência, aqui não tem comparação. Os pequenos milênios de anos que Uguay viveu dão a ele uma sabedoria, um conhecimento e uma inteligência tática superior a qualquer outro personagem de Kung Fu Panda. Ele tem conhecimento de todos os estilos de Kung Fu, além de técnicas especiais que dão vantagem. Ele sabe lidar com situações difíceis e é muito inteligente. Habilidades especiais. Essa aqui é bem difícil. Uguay é um mestre que acumulou centenas e milhares de técnicas e conhecimentos. A gente não pode negar que a tartaruga está no topo em questão de habilidades especiais. Mas o Po é diferenciado, ele simplesmente dominou o Chi e fez um baita dragão de Chi, se tornando o maior dragão guerreiro de todos. Aqui, na minha visão, é empate. Com o placar empatado, a gente fica em cima do muro dessa vez. Entretanto, se me perguntassem em quem eu apostaria, numa visão como fã, eu diria o Po. O terceiro filme da franquia quis apontar que Po superou a todos quando ele conseguiu criar o dragão de Chi. Essa é a minha opinião. E galera, comentem aí quem você acha que vence essa batalha. E não se esqueça dos argumentos. Então é isso galera, eu vou ficando nessa. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui, falou.